Hoje a gente vai discutir nos mínimos detalhes sobre a lei de Fourier e também vamos abordar uma ferramenta muito poderosa, ferramenta elegantíssima que permite a gente resolver alguns problemas um pouquinho mais elaborados, que exigirem um trabalho algébrico um pouco mais longo, muito rápido, coisa de uma linha, 2 linhas, o problema já está finalizado. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Murilo Ferrari. E, antes de tudo, antes de eu enunciar a lei de Fourier, a gente fazer um monte de conta maluca aqui, vamos definir a nossa ferramenta de trabalho, né, que é o fluxo, e ver do que ele depende. Então vamos lá. Dada uma diferença de temperatura, vai existir um calor fluindo da maior temperatura para a menor temperatura. E a sua intensidade é dada pela razão entre o calor e o tempo. Ou seja, quanto calor flui em determinado tempo. Não tem muito segredo sobre isso aqui. E como que ele interage com o ambiente? Separei aqui 2 desenhos. Esqueci de escrever aqui, ó. Tem um K. Vamos ver aqui. A gente tem 2 fios que são iguais, exceto por uma coisa. Esse círculo aqui, essa circunferência aqui é menor do que essa. Qual a consequência disso? Vou desenhar algumas correntes térmicas aqui. Pau, pau, certo? E dando o mesmo espaçamento, vou desenhar as mesmas correntes, ó, tal, tal. Só que aqui cabe muito mais. Cabe 1, 2, 3, 4, 5 correntes. O que isso significa? Mais calor flui no mesmo objeto. Nesse caso, a área de secção dele seja maior. Quanto maior a área de secção, mais calor vai fluir. Se mais calor flui, o fluxo é maior. Então, a gente pode tirar a primeira conclusão. O fluxo é diretamente proporcional à área de secção. Depende de mais alguma coisa? Depende. Separei mais outros 2 desenhos. Vamos lá. Tem um fiozinho aqui, tem um fiozinho aqui. Esse é um pouquinho menos comprido que esse aqui é compridão. O que isso resulta? Perceba que para o calor fluir aqui, ele vai ter que correr um caminho muito menor do que esse. Esse aqui vai ter que percorrer um caminho gigantesco. Imagina, vamos fazer uma analogia aqui, D é igual a VT. Quanto maior a distância, maior o tempo. Lembra que a intensidade é definida pela razão entre o calor e o tempo? Se o tempo for maior, o fluxo diminui. Então, a gente pode concluir que o fluxo é inversamente proporcional à distância. Ou seja, o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento do fio. Depende mais alguma coisinha? Sim, depende. Opa! Derrubei aqui. Quanto maior, essa aqui vai ser um pouquinho mais abstrata. Vou precisar que você pense um pouquinho mais. Quanto maior a temperatura, a gente vai implicar uma maior grau de agitação das moléculas, ou seja, uma maior energia cinética translacional. O que isso significa? Que implica numa velocidade maior. Se a velocidade é um pouquinho maior, o que acontece? Ele vai fluir muito mais rápido daqui, se a diferença de temperatura for muito grande. Se for variar 1 grau, não vai variar tanto assim. Mas se for, sei lá, 100 graus, 0 graus, a velocidade aumenta muito. Se a velocidade aumenta muito, ele vai percorrer o fio em menos tempo. Certo? Deixa eu colocar aqui. E se ele percorre em menos tempo, o fluxo é muito maior. Então a gente tem que o fluxo é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Dado isso tudo aqui, a gente pode finalmente enunciar a lei de Fourier, que é dada como o fluxo de um material
é diretamente proporcional à área, à diferente temperatura, e a um K, eu já explico o que é esse K, é inversamente proporcional à espessura do fio. O que é esse K? É a constante do material. Alguns materiais reagem diferente ao calor do que outros. A gente pode pegar o exemplo grama e aço. Quando você taca fogo na grama, o fogo começa a espalhar. No aço não acontece tanto, ele até esquenta rápido, mas não é desse jeito, ele não flui tão bem quanto na grama. Então a gente tem que o K de um é diferente do outro. Então, isso aqui é a relação de proporcionalidade com o material. Vamos, agora que está dada a lei de Fourier, vamos fazer umas manipulações algébricas nela. Vamos lá. Primeiro foi o seguinte, Δθ vezes Ka sobre Ka dividido por E sobre Ka. Pensa comigo. Primeiro, por que você está fazendo isso? Porque eu posso. Pô, cara grosso, mano, falando que eu posso. Calma. Já vai entender bonitinho porque eu estou fazendo isso aqui. Seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por Ka, certo? Então aqui vai cortar. Então, essencialmente, eu multipliquei essa equação por 1. Ok? Então, aqui vai cortar. E a gente tem que fluxo é igual a Δθ sobre E sobre K. Ok? Qual que é o segundo passo? Eu vou definir resistência térmica como E sobre Ka. Ok? Tudo certinho? Vou substituir aqui. Então a gente tem que o fluxo é igual a Δθ, diferente temperatura, sobre a resistência térmica. Pode parecer um pouco estranho isso aqui à primeira vista, tudo que eu fiz, mas já a gente vai ver algumas aplicações muito fortes para isso. Mas antes, olha só que interessante. I é igual a U sobre R. E o fluxo é igual a diferença de temperatura sobre a resistência. Aqui a gente tem uma corrente elétrica, uma corrente térmica, uma diferença de potencial, uma diferença de temperatura, uma resistência elétrica, uma resistência térmica. Percebe que é análogo? É como se existisse uma lei de Ohm para a temperatura. Não é exatamente isso, mas se assemelha muito. Olha só. Que interessante isso aqui. É muito similar, como se a gente estivesse resolvendo um problema de calorimetria por eletrodinâmica. E a gente vai ver que as coincidências não param por aqui. E antes de eu definir série paralelo, resistência em série paralela, vamos falar o que é uma resistência equivalente. É uma resistência que, dada o mesmo fluxo, o fluxo total, vezes a resistência equivalente, vamos adquirir uma mesma diferença de temperatura. Certo? É basicamente você pega um sisteminha, pega várias resistências, troca tudo pela equivalente e a conta fecha. Fechou? Então, vamos começar a abordar as resistências em série e paralelo. O que é uma resistência em série? Resistência equivalente em série. Elas vão possuir o mesmo fluxo, certo? Tem um corpo A, um corpo B, eles têm a mesma área de secção nesse caso, vai fluir aqui um calor tal. Tá vendo que pela conservação da energia, o fluxo que está aqui tem que ser aqui, porque não tem como escapar, certo? Então vamos lá, vamos equacionar algumas coisinhas. Primeiro, o fluxo total. Opa, cometi um errinho aqui. Fluxo vezes a resistência equivalente é igual ao Δθ,
que é igual a T0 menos TF. Que eu estou falando que o fluxo está vindo para cá, então T0 tem que ser maior que o TF. Ok? E aqui eu vou chamar essa temperatura intermediária de T. Vou falar que o fluxo vezes a resistência 1 é igual a diferença de temperatura T0 menos T. E o fluxo vezes a resistência 2 é igual a T menos TF. Olha que interessante isso aqui. Vamos somar as duas equações? A gente vai deixar o fluxo em evidência, R1 mais R2 é igual a o T, vai cortar, T0 menos TF. Mas o que também é T0 menos TF? O fluxo vezes a resistência equivalente. O fluxo vai cortar. Então a gente tem que R1 mais R2 é igual a resistência equivalente. Muito interessante, né? Vou generalizar isso para N resistores, certo? Para caso tivesse 3, 4, 5, 6. A demonstração direta disso é por pif, mas é bem análogo. Então vou falar aqui que resistência equivalente é igual ao somatório das resistências, certo? Até aqui, tudo ok. E vamos para a resistência em paralelo, onde a gente argumenta que tem duas definições para esse caso. A soma dos fluxos é o fluxo total e eles são submetidos à mesma diferença de temperatura. Sisteminha aqui básico, certo? Está um empilhado no outro. Tem a mesma diferença de temperatura. Percebe que aqui vai ter um fluxo 1, aqui vai ter um fluxo 2 e vai ter um fluxo total desse corpo aqui, ó, que vai passar aqui. Ok? Então não tem segredo. Se a gente somar os dois fluxos e submeter a mesma diferença de temperatura dos dois corpos, tem que dar a mesma coisa. Então vamos equacionar isso. Fluxo total é igual a diferença de temperatura sobre a resistência equivalente. O fluxo 1 é igual a diferença de temperatura sobre a resistência 1 e o fluxo 2 é igual a diferença de temperatura sobre R2. Soma esses dois aqui, tem que dar o total, ok? Então, vamos deixar isso em evidência, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 tem que ser igual a 1 sobre a resistência. Opa, já estou apressando aqui as coisas. É igual a diferença de temperatura sobre a resistência equivalente. Olha que interessante. Isso aqui vai cortar. 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. E a gente pode generalizar que o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos das resistências. Fechou, queridos? Para fechar com chave de ouro, vamos resolver uma questão muito completa da Mackenzie, que daria muito trabalho normalmente, usando esses dois conceitos aqui. Fechou? Se vocês quiserem copiar a lousa, eu vou dar um espacinho aqui. E bora lá. Bora finalizar com essa questãozinha? Seguinte, a Mackenzie, ela deu essa figura toda estranha aqui, esse Y aqui, que tem cobre, latão, aço, e os comprimentos de cada meio, a diferença de temperatura e as constantes de cada material. Esse negócio bem desconfortável. E pediu para você calcular a temperatura aqui do meio, da junção, certo? Como que você faria se você não tivesse esse conhecimento que a gente adquiriu hoje? Pega o fluxo aqui do cobre, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou aqui, ele espalha. Aí você calcula o fluxo do latão, calcula o fluxo do aço
calculo o fluxo do cobre e a soma do fluxo do latão com aço dá o do cobre. Eu não gosto muito dessa abordagem, dá um trabalho algébrico, é um pouquinho meio chatinho, você tem que calcular 2 fluxos que você não vai usar. Eu sinceramente não gosto. A gente vai abordar isso aqui de um jeito muito mais elegante, utilizando esse como se fosse um circuito elétrico. Então, primeiro passo, definição de resistência. O que é a resistência? É a razão entre a espessura, pelo coeficiente do material, vezes a área da secção transversal. Ele não forneceu a área da secção transversal, mas ele disse que todos são iguais, ok? Aqui vai, se eu chamar a área de A, aqui vai ser A, aqui vai ser A, aqui vai ser A. Não esquenta muito com isso não, isso vai cortar no final, tá tudo certo. Vamos começar pela resistência do latão. Aqui, resistência do latão é igual a espessura, 13, sobre o coeficiente do material, 0,26, vezes a área A. Ok? Divido isso aqui, vai dar que a resistência do latão é igual a 50 sobre A. Vamos repetir o mesmo processo para o aço e para o cobre. Vamos para o aço primeiro. Aí, o coeficiente do material é 0,12. Então, vamos aqui. Ó. Resistência do cobre é igual a 12 centímetros sobre 0,12 A. Isso aqui é 100. Resistência do cobre é igual a 100 sobre A. Ok. Cobre não, é do cobre. Não, do aço. Confundi aqui. Resistência do aço é igual a 100 sobre A. Deixa eu trocar aqui por um Azinho. Tá, bora. Por último, mas não mais importante, agora sim a resistência do cobre. Vou desenhar aqui para não ficar muito apertado. 46 sobre 0,92. Isso aqui é 50, então a gente tem que a resistência do cobre é igual a 50 sobre A. Fechou? Segundo passo. Vamos analisar um pouquinho esse desenho aqui, vou queimar um fosfatinho, ver o que está acontecendo. Existe um fluxo de calor que começa aqui, porque é a maior temperatura. Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou na meiota. Pá, ele espalha, um pouquinho para o latão, um pouquinho para o aço. Então, seguro dizer que a soma dos fluxos do latão e do aço é igual ao fluxo total, né? Porque entrou um fluxo aqui no cobre pela conservação da energia, esse fluxo é o fluxo total em toda essa parte e ele se espalha. Então, a soma dos fluxos é o fluxo total. Segundo detalhe, tem a temperatura T. Essa meiota aqui, uns 0 graus no latão. A temperatura T aqui, 0 graus no aço. A diferença de temperatura é a mesma no latão e no aço. O que isso significa? Isso aqui é um sistema em paralelo. Eles são submetidos à mesma diferença de temperatura e a soma dos fluxos é o fluxo total. Fechou? Como que calcula a resistência equivalente em paralelo? A gente soma os inversos. Ou, nesse caso, são só 2. E você deve conhecer pela eletrodinâmica que para calcular isso rapidinho é fazer o produto pela soma. Resistência do latão é 50 sobre A. Resistência do aço é 100 sobre A. Então fica 100 vezes 50. Vezes 50. A vezes A ao quadrado. Dividido pela soma. 50 mais 100 é 150. Então fica 150 sobre A. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso.
multiplica por A aqui em cima e divide por 150. Fechou. Corta esse A com esse 2, corta esse 0 com isso aqui, corta esse 5 com esse aqui, que vai ficar 3. E aqui vai ficar 1. Então a gente tem que a resistência equivalente é igual a 100 sobre 3A. E o que significa a resistência equivalente? Deixa eu trocar a canetinha aqui, que está acabando a tinta dessa. O que significa resistência equivalente? Que a gente pode pegar essas duas resistências aqui, trocar por uma só, e vai dar, e a conta fecha. Então a gente pode substituir esses dois por uma única. Vamos redesenhar para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo? Tem o cobre aqui. Ok, vou chamar, só escrever o cobre aqui, ó. E tem esse fio aqui com essa resistência. Ok, que eu vou fazer uma flechinha aqui, escrever 100 sobre 3A. O que está rolando? Isso aqui está em série. Por que está em série? Deixa eu escrever aqui 0 graus, 100 graus. Existe um fluxo que entra no cobre, sobe, 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 chega aqui. Ou seja, o mesmo fluxo passa pelos dois meios. É uma resistência em série. Como calcula a resistência em série? Somos 2. A cadeia do cobre, coloquei aqui, ó. Resistência do cobre, 50 sobre A. Então, deixa eu fazer uma setinha aqui. 50 sobre A. Vamos calcular a resistência equivalente? Resistência equivalente linha igual a 100 sobre 3A mais 50 sobre A. Ok? Continha simples, multiplica por 3 aqui embaixo, vai dar 150 sobre 3A mais 100 sobre 3A. Somando tudo aqui, 250 sobre 3A, que é igual a resistência equivalente. Então, tudo isso aqui que a gente pegou, essa figura toda esquisita, com formato de Y, com 3 meios, é exatamente a mesma coisa que a gente pegar um único fio, isso que tem uma resistência de 250 sobre 3A. Beleza? O que a gente faz agora para finalizar? Para matar a questão? Aplica que a diferença de temperatura é igual ao fluxo. Que fluxo a gente está falando? O fluxo que entra no cobre aqui, o fluxo total, vezes a resistência do sistema. Qual que é a resistência do sistema? 250 sobre 3A. E qual a diferença de temperatura? Aqui é 100, aqui é 0. 100 graus. 100 é igual ao fluxo vezes 250 sobre 3A. Simplifica 25 por 100, aqui vai dar 4. Então fica 12 sobre 10A. Ok? O que eu fiz foi, eu multipliquei aqui 4 por 3, vai dar 12, dividi por 10. Opa! Vai ficar o A em cima, desculpa. 12A sobre 10. E agora, o que a gente faz para descobrir a temperatura do meio? A gente tem o fluxo e a gente tem o fio. Então, vou fazer uma setinha aqui. Vou separar a parte do cobre. Olha só. T 100. Fluxo passa daqui para cá e acabou a questão. Diferença de temperatura daqui para cá. 100 menos T. O 100 é maior que o T, porque o fluxo está vindo daqui para cá. É igual 12A sobre 10 vezes a resistência do cobre, que é 50 sobre A. A gente calculou bem no comecinho da questão. Vezes 50
sobre A. Ok. Vamos lá. Corta isso aqui. Eu falei que os A's iam cortar no final. É só confiar. 12 vezes 5, 60. Então a gente tem que ter igual a 100 menos 60. Eu só multipliquei os dois lados por menos 1. Passei o 100 para cá e subtraí por 60, ok? Então a temperatura é 40 graus. Essa é a resposta. A temperatura do meio é 40 graus. Bem elegante isso aqui que a gente fez, é tipo, pegou um sistema uma figura toda esquisita, substituiu por 2 fios, já acaba a questão. A gente não precisou calcular nenhum fluxo que a questão não pediu, foi uma resolução bem direta, como se fosse um problema de eletrodinâmica mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela participação. E é isso, a gente se esbarra por aí. Até a próxima. Tchau.